Vamos ao nosso tema de hoje, que é por que a conexão humana está caindo tanto. E aí, eu não vou falar somente sobre a questão da conexão de casais, mas eu vou além disso, porque eu quero falar de um outro tipo de relacionamento que está caindo as conexões e as pessoas estão ficando muito sozinhas. Uns choram porque estão juntos demais, outros choram porque a quarentena distancia demais. Será que o problema está em eu estar confinado com alguém, ou eu estar separado demais de alguém, ou o problema está em mim? E eu tendo a apostar que o problema, se você está tendo dificuldades nesse confinamento, quer seja por proximidade demais ou por afastamento demais, está em você. Sabe aonde? No seu egoísmo. Nossa, está dizendo que eu sou egoísta. Estou dizendo que somos egoístas. Isso ficou bem claro desde o dia que se começou essa pandemia e que as pessoas correram para os supermercados para estocar o que precisava e o que não precisava, porque o que interessa é a minha vida e dane-se o outro. E quando eu estou confinado com alguém, eu começo a entender que esse outro não corresponde à minha expectativa. Porque a gente vê muito mais as pessoas do trabalho do que as pessoas de casa. E na hora que isso inverte, eu começo a ter que lidar com um outro que não é o outro que eu idealizo. E eu não consigo parar para pensar que o quanto esse outro me aborrece é o mesmo tanto que eu aborreço esse outro. Ou então, se eu estou distante, que o tanto que eu me sinto carente porque estou distante é o tanto que esse outro se sente carente também. E a gente fica sempre querendo que o outro resolva a situação da gente. E não vai resolver, bebê. É você quem tem que se dar conta e aprender a conviver com essa proximidade muito grande ou com essa distância muito grande. Aprendendo a descobrir essas novas facetas do outro e aprender a lidar com a frustração do outro não ser exatamente o que eu queria ou como eu queria, ou do outro tirar a minha paciência mais do que eu gostaria, porque eu também faço a mesma coisa com o outro. Por esses dias, eu estava conversando com um amigo, e a gente estava conversando pela internet, e a esposa dele, que é uma pessoa muito simpática, apareceu na conversa com uma vasilha fazendo pão, e disse que estava fazendo pão. E aí ele, muito simpaticamente, de maneira nenhuma, não foi arrogante, nem foi hostil, disse, olha, essa casa está o seguinte, só tem pão. Se eu abrir a geladeira tem pão, se eu abrir a caixa do correio tem pão, se eu abrir o banheiro tem pão, onde eu for nessa casa tem pão. E aí a esposa dele, educadamente riu e rimos, mas eu vi um balãozinho assim surgir na cabeça dela, sabe aqueles balões de desenho animado com um pensamento dentro, dizendo assim, ah, nojento, para a semana tu só vai comer bolacha de água e sal, espere, infeliz, para tu ver. Óbvio que ele não está incomodado dela fazer pão, mas ele está surpreso com a necessidade dela fazer tanto pão. O que é uma mensagem muito bonita que ela passa, porque o pão tem uma simbologia da vida. Ela está querendo alimentar a família dela, ela está querendo dizer que quer nutrir essa família dela de amor, de presença e de fazer tantos pães ela possa fazer. Mas isso é só um exemplo para dizer o quanto a proximidade, às vezes, começa a nos mostrar que a gente não está habituado com o outro. E por que não ir redescobrindo esse outro? Ou então a distância que eu não consegui estabelecer a proximidade por causa da pandemia e desse confinamento, por que não começar a lidar com a minha frustração de dizer, sim, eu preciso esperar para conhecer fulano. Sim, fulano não responde tão rápido os meus WhatsApps. Para de egoísmo, bebê. E a gente tem que ir se suportando e se administrando nisso. O que eu queria falar com vocês é que as pessoas têm reclamado muito que os amigos estão sumindo, que tem havido uma solidão muito grande, que ninguém está me procurando mais, que antes eu tinha um círculo de amizade grandes e agora nem pela internet as pessoas estão me procurando. Como é que isso acontece? Por que é que isso acontece? A gente está habituado a desenvolver relacionamentos funcionais. Funcionais no sentido de que o outro tem sempre uma função na minha vida. Mas qual é a qualidade
da conexão que você constrói na sua vida, com os seus amigos, com as pessoas do seu entorno. Qual é mesmo essa conexão? Bauman, que é um sociólogo, ele vai falar dos relacionamentos líquidos, da sociedade líquida, que as pessoas são descartadas com a mesma facilidade de que com a velocidade da internet. Eu não gosto desse conceito de Bauman, sabe? Não gosto. Porque, para mim, esse conceito é muito descritivo e muito pouco explicativo. Ele descreve muito o que está acontecendo, mas ele explica pouco. E sabe por quê? Porque o afeto, hoje em dia, ele passa pelas relações de produção, porque seguem a lógica capitalista. O psicólogo é um comunista. Não seja bobo, não seja criança. Eu nem poderia ser comunista se eu quisesse. Eu sou filho branco da burguesia, filho dos privilégios. Que conversa de eu ser comunista? Para com isso, isso é uma ofensa aos comunistas. Para com isso, nem vem, tá? Não vem com essa neurose de que todo mundo agora é comunista, não. Eu vou lhe dar um exemplo. Pode ser um rapaz ou uma moça. Vou dar um exemplo com um rapaz, mas serve para uma moça também. Se você encontrar um rapaz em uma festa, e aí você achar o rapaz super interessante, bateu assim o olho, gostei da aparência, é bonitão, deu tesão, aí eu vou conversar com o rapaz, a conversa tem a ver comigo. Epa, meu afeto já está se estruturando de uma determinada forma, eu já estou vendo ali num pretendente. Aí você continua a conversa muito interessado ou interessada e diz, o que é que você faz da vida? Porque é a segunda coisa que a gente pergunta. A primeira é o nome, a segunda é o que é que você faz da vida. Aí o cara diz, eu sou médico. Automaticamente, o seu afeto se dirige de uma determinada maneira. Ele é enquadrado na sua cabeça de uma determinada maneira. Ao mesmo passo que, se você pegar este mesmo rapaz ou esta mesma moça, tiver a mesma conversa, o mesmo tesão, gostar do papo, sentir a mesma afinidade, a mesma energia, e aí lá para as tantas você diz, você faz o que da vida? Aí ele ou ela diz, eu vendo banana na feira. O seu afeto vai se dirigir em outra direção e de outra forma. Meu Deus, ele está tendo preconceito com quem vende banana na feira. Não. Eu estou dizendo que a sociedade é construída em cima deste preconceito, de achar que um médico é mais do que um vendedor de banana na feira, e isso está internalizado nas pessoas, e isso interfere na construção das relações afetivas dela, tanto relações amorosas quanto relações de amizade. Ah, está dizendo que eu sou interesseiro ou interesseira. Não. Você pode não precisar do dinheiro da pessoa, você pode nem querer o dinheiro da pessoa, mas isso fará uma diferença na sua forma de organizar o seu afeto dentro da sua cabeça. Porque a gente tem uma estrutura social perversa que nos ensina a classificar o nosso afeto em cima das relações de produção. Isso tanto é verdade que quais são as duas categorias mais desprezadas na sociedade? As classes mais esquecidas, mais abandonadas, mais rebaixadas, mais prejudicadas na nossa sociedade. Velho e criança. Ninguém dá atenção a velho nem criança. Sabe por quê? Porque velho e criança não produz. Agora, se o velho tiver uma rica aposentadoria, beleza. Aí esse velhinho é amado. Se esta criança for o filho do príncipe William, ele terá muita atenção. Concorda? Então, será que mesmo sem perceber, todo esse esfacelamento e essa queda que começa a acontecer nas suas relações, as pessoas começam a sair da sua vida, porque você não está podendo mais dar, porque você não está podendo mais dar carona para a festa, porque você não está podendo mais pagar a cerveja lá na festa, porque você não está podendo mais levar para o cinema, ir para o jantar, fazer isso, fazer aquilo, reunir na sua casa e fazer o churrasco, porque você não está tendo bens para oferecer, aí as pessoas vão sumindo e vai ficar
quem de fato está por você. Mas eu não estabeleço relações assim. Será? Pensa nos teus amigos de balada. Pensa naquela tia que mora sozinha e que você leva os filhos, deixa os filhos. Tia, olha, eu tenho que ir para o trabalho. Você podia levar meu filho para o médico? Ele está precisando ir? Ou então, já que você está aposentada, será que você podia fazer tal coisa para mim? Será que você também não desapareceu da vida dessas pessoas? O que é que você me diz disso? Então, se você está achando que a conexão está se esfacelando e você está ficando só, pergunte-se que tipo de relação você está construindo e pergunte-se, sobretudo, se mesmo sem se dar conta, os seus afetos não acabam sendo dirigidos pelas relações de produção com as pessoas que você cruza na rua. Porque você sabe que se você entrar numa loja de paletó e gravata, você vai ser atendido de um jeito. Mas se você entrar na mesma loja de chinelo, bermuda, talvez você não seja atendido exatamente do mesmo jeito, não é verdade? E não é que o vendedor ache que a comissão dele é porque nosso cérebro está habituado a isso, a gente precisa romper com isso. As pessoas valem pelo que elas são e não pelo que elas podem nos dar. Então, observe como você tem construído os seus relacionamentos, que talvez a conexão passe a cair menos. Thelma Matar diz o seguinte: depois que comecei a namorar, minhas amizades sumiram. Thelma, esse é um fenômeno comum. Mas aí você tem que se perguntar como é que você está administrando isso. Você está criando uma bolha onde essas pessoas não podem entrar. É apenas um período, esse período de primeiro encontro mesmo, mas se pergunta como é que você e seu namorado estão estruturando isso. E lembre-se de uma coisa: amizade de verdade, é para a vida toda. A gente constrói. E se você quiser ter uma velhice boa, tenha amigos. Namorado pode ser ex-namorado. Vale a pena manter os amigos. Regilane Silva. Estava conhecendo um rapaz, a gente já estava ficando há uns 2 meses. Ele mora em outra cidade. Quando a gente começou a não poder se encontrar mais, ele foi parando de dar atenção e aos poucos sumiu. Regilane, deixa eu te contar uma coisa que você não vai gostar, mas eu vou te contar. Acabou. Acabou, bebê. As pessoas precisam entender que a gente conhece as outras, é isso aqui, ó. Namoro é isso aqui. Para se desfazer é assim. Noivado é um pouquinho mais, casamento é bem mais. Só que as pessoas acham que se encontram e fazem isso, né? Mas não é não, é assim. Estava dando, foi para outra cidade, acabou. Vamos superar e bola para frente? Viver carregando o fantasma não é legal. Acabou, amiga. De verdade. Jaqueline Guimarães. Fala da falta de conexão nos casamentos de muito tempo. Sabe o que é que acontece, Jaqueline? É que as pessoas elas ficam tentando que o casamento de muito tempo seja o que ele era no começo. Mas as relações mudam e elas precisam ser redescobertas. Nesse meu livro Amar, Desamar, Amar de Novo, quando eu digo amar, desamar, amar de novo, não precisa ser a pessoa, outra pessoa. A gente precisa aprender a amar, desamar e amar de novo a mesma pessoa. Porque depois de muito tempo vivendo com uma pessoa, ela não é mais aquela que eu conheci. E neste livro tem um capítulo te ensinando a fazer isso. De verdade, isso vai te ajudar muito nessa questão dos relacionamentos de muito tempo. E eu botei isso no capítulo desse livro porque eu recebo essa queixa com tanta frequência, que as pessoas realmente acham que a vida sexual vai ser a mesma, que a vida afetiva vai ser a mesma, e não sabem como conduzir isso. Dá uma olhadinha. Eu prometo que vai te ajudar. Olha, um carinho enorme, muito, muito, muito obrigado. Tchau, tchau.